O ano era 1976. Um show realizado em São Paulo reunia 4 nomes muito conhecidos da MPB. Juntas, essas 4 pessoas formavam um grupo que se tornaria icônico. Eram chamados de Doces Bárbaros e naquele ano eles excursionaram o Brasil todo com uma turnê que até hoje é lembrada como um momento fundamental na história da música brasileira. Esse não era um grupo qualquer, mas sim a reunião de 4 das principais mentes, almas e vozes da cultura nacional. Era um quarteto de baianos excepcionais. Nada menos que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa. Ou seja, os Doces Bárbaros reuniam 4 pessoas que são, ou pelo menos deveriam ser, algo próximo dos super-heróis desse país, visto que a música e as ideias deles, em diversos momentos, nos ajudaram a enfrentar episódios difíceis das nossas vidas, e várias vezes foram eles que nos ajudaram a entender aquilo que a gente estava atravessando no Brasil. Mas vamos brincar um pouquinho nesse vídeo e colocar esse quarteto dentro da nossa cultura. Daria para dizer, quem sabe, que os Doces Bárbaros são os nossos orixás. São gente que habita no mesmo tempo e espaço que nós, mas ainda assim une algumas características próximas do divino. Pode ser que Bethânia, sempre serena e suave, seja a nossa Iemanjá brasileira. Gal, luminosa, com sua voz potente e feminina, pode ser a nossa versão de Oxum, a deusa da beleza e da vaidade. Já Caetano, de alma aguerrida, poderia ser o nosso Xangô, deus do fogo. E Gilberto Gil, onde fica nessa história que imaginamos aqui? Ora, não tenha dúvida, Gil seria o nosso Oxalá, o orixá supremo, chamado de pai de todos os outros. Ao longo de seus mais de 60 anos de carreira artística e política, é essa a imagem que Gilberto Gil nos passou, a de um homem sábio, pacificador, dono de muito conhecimento e, ao mesmo tempo, antenado com tudo o que há de mais novo no mundo. Nascido em 1942 em Salvador, Gil é o filho primogênito de um médico e uma professora. Ele já contou várias vezes que a mãe foi a grande incentivadora para que fosse estudar música, pois desde pequeno ele era fã de Luiz Gonzaga. Mas a proximidade de Gil com o acordeão que seu ídolo tocava logo daria espaço a uma nova paixão. Aos 17 anos, o jovem Gilberto Gil se encantaria pelo violão da bossa nova. Também estimulado pelos pais, Gil se formou como administrador de empresas, mas seu amor pela música nunca arrefecia. Aos 21 anos, ele consegue gravar seu primeiro disco e conhece um amigo que se tornaria praticamente um irmão, Caetano Veloso. Com a sua primeira mulher, Belina, Gilberto Gil se muda para São Paulo para trabalhar na Gessi Lever. E é nessa capital que muita coisa começaria a mudar na vida dele, e algo ficaria cada vez mais claro. Ele nunca mais se afastaria da música. Depois de encerrar o expediente na firma, Gil ia tocar em bares e logo começou a chamar a atenção de muita gente importante. Dentre essas pessoas estavam a maior cantora da época, Elis Regina, que começa a cantar as músicas dele. Quem também se encanta por Gil é um jovem compositor chamado Chico Buarque. Eu frequentava um bar, uma boate, e um dia apareceu o Gilberto Gil lá. E aí eu fiquei besta de ver e fiquei um pouquinho também assim, puxa vida, esse cara é melhor que eu, né? Essa vida dupla de funcionário e músico não dura muito tempo. Gil acaba pedindo demissão da Gessi Lever e vai arriscar viver apenas da música, mesmo que seus pais não achassem que era uma boa ideia. Afinal, ele já era casado e tinha 2 filhas para criar. Mas eles não poderiam estar mais errados, e para sorte nossa, Gilberto Gil desobedeceu. E o resto já é história. Gil criaria nesses últimos 50 anos uma obra densa e multifacetada que consegue reunir a essência da música nordestina com as guitarras elétricas do rock. Quando Gilberto Gil propôs reunir estilos musicais que pareciam opostos, ele foi visto com preconceito por seus colegas da música, já que o rock era visto como um estilo comercial, com forte cunho imperialista. Mas ele ousa e leva essa ideia inovadora de unir rock e música brasileira para sua clássica canção Domingo no Parque, que apresenta durante o Festival de Música Popular Brasileira em 1967. Na ocasião, ele toca junto de alguns parceiros musicais, uma banda chamada Os Mutantes.
da brincadeira, Ei, José, o rei da confusão, Ei, João, um trabalhava na feira, Ei, José, outro na construção, Ei, João. Esse caldo feito por Gil, misturando rock, pop, música regional, mesclando de forma atrevida o nacional e o estrangeiro, seria a base do movimento da Tropicália, capitaneado por Gil e Caetano, e que se estenderia para muitas outras áreas além da música, como o cinema, o teatro e as artes plásticas. Embora estivesse focada nas inovações estéticas e na mistura de diversas referências artísticas, a Tropicália acabou simbolizando um tipo de resistência contra um regime autoritário que se sinalizava no horizonte brasileiro. Não por acaso, ela se encerra com a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso em 1968. O que se sabe pelos relatos da época é que a prisão teve efeitos diferentes nos dois artistas. Caetano, inclusive, já disse que a prisão foi mais dura para ele do que para Gil, pois ele diz que viveu um pesadelo nesse período. Gil teria aproveitado a época que esteve preso para compor várias músicas e mergulhar para dentro de si mesmo. Esses meses da prisão de Gil foram transformadores na vida dele. Na época, Gil já era separado de Belisa e namorava Sandra Gadelha, que seria a mãe de 3 filhos seus. Um dia, Sandra leva para ele uma revista que continha uma entrevista com John Lennon e Yoko Ono, na qual o casal fala da alimentação macrobiótica. Gil, então, começa a mudar sua alimentação ainda enquanto preso. E é lá também que conhece a yoga e diversas filosofias orientais. Sobre esse processo todo de encarceramento e liberdade, Gil declarou em reportagem na Folha de São Paulo: essa minha tendência natural de me voltar para dentro, de buscar os confins da interioridade, tudo isso estava ali. Tenho essa tendência natural de investigar a aflição. Quando a aflição assoma, eu sempre fico querendo saber dela. Por quê? O que você quer dizer com isso? Caetano e Gil ficaram presos entre os meses de novembro de 1968 e maio de 1969. Libertos, eles tiveram seus direitos políticos suspensos e se direcionaram ao exílio, indo morar em Londres. Enquanto Caetano declarou ter enfrentado o exílio em depressão, Gilberto Gil, nas suas próprias palavras, desbaratinou e conviveu com o movimento hippie e todo o psicodelismo da década de 70, exatamente no local em que tudo isso estava acontecendo. Eu desbaratinei, como a gente gostava de dizer na época. Eu tomei cento e tantos ácidos. Em Londres, Gil teria seu 3º filho, já casado com Sandra. Pedro Gadelha Gil Moreira marcaria para sempre a trajetória desse pai de 8 filhos, pois Pedro morreria em 1990, aos 19 anos, num acidente de carro. Esse, inclusive, seria o único ano da carreira de Gil em que ele não compôs nenhuma música. Gil retorna ao Brasil em 1972 e segue consolidando a sua carreira como um dos grandes músicos do Brasil. Seus álbuns são celebrados como o que há de mais arrojado sendo feito na cena musical do país. Ele segue fazendo um grande caldo com as referências que consome. Gil consegue ser, ao mesmo tempo, pop e underground, tocar forró e misturar com reggae e rock. Sua carreira começa a deslanchar no mundo todo. Como músico, Gilberto Gil se torna conhecido como um artista único que olha para trás, ou seja, para sua ancestralidade, para suas origens, ao mesmo tempo em que sua antena segue ligada e conectada com o futuro. E o mais importante de tudo, Gil não se entrega a uma visão deslumbrada sobre o que vislumbra no horizonte. Suas músicas também carregam uma leitura crítica das tecnologias. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso. Vale lembrar que Gil é um grande defensor da liberdade digital, do uso de softwares livres, da disponibilização de banda larga para todos os brasileiros. Ele se posicionou como um precursor de muitas discussões que tomariam corpo nos anos seguintes. Talvez você lembre, inclusive, que o Gilberto Gil lançou uma música chamada Pela Internet, no já longínquo ano de 1998. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Veja só como Gil descreveu seu próprio processo criativo.
Todos os ingredientes básicos da minha criatividade estiveram ligados a essa curiosidade em relação ao mundo externo. O que está por trás do horizonte, a grande interrogação ao olhar a abóbada celeste, essas coisas que vinham desde a infância e desembocaram no meu interesse pelas tecnologias. Mas a participação de Gilberto Gil na história do Brasil vai além da produção musical e adentra desde os anos 80 em um terreno espinhoso, que é o da política. Em entrevistas, ele já acreditou que quem o influenciou para a política foi Gorbachev, o ex-presidente da União Soviética. Em 1989, Gilberto Gil é eleito vereador mais votado em Salvador. Suas pautas voltadas à cultura e à defesa do meio ambiente o colocaram como um outsider da política, e muitos colegas o olharam com desconfiança, como um artista que tentava entrar num espaço que não cabia a ele. Mas Gil não desanimou. Por mais que a sua carreira como político não tenha sido a sua faceta mais constante, ele chegou a ocupar um posto importantíssimo, que foi o de Ministro da Cultura, durante o governo Lula em 2002. Durante o período, ele foi muito atacado pela imprensa, que o acusava de assumir esse cargo para alavancar sua carreira, que nessa época estaria decadente. A revista Veja, por exemplo, chegou a publicar uma reportagem intitulada Ministro em Causa Própria, em que listava os benefícios que Gilberto Gil ganhava ao assumir o ministério. Curiosamente, muitos artistas foram contra a que Gil assumisse o Ministério da Cultura, pois não queriam perder o colega para esta outra esfera de poder. Houve só as opiniões de Caetano Veloso e do produtor musical Liminha. Eu naturalmente era contra. Se eu pudesse, Gil nunca se metia em política. Todo mundo ficou assim, pô, que pena, sabe? Perdemos um artista de primeira, sabe, sim. Mesmo com alguma torcida negativa em torno dele, Gil permaneceu 5 anos no cargo. Sua passagem no ministério ainda gera alguma controvérsia. Há os que lembram dele como alguém que não esteve à altura do cargo e os que defendem que Gil foi o único ministro que de fato defendeu a democratização da cultura. Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. Mas vale também lembrar que, além do legado das suas ações, Gilberto Gil também marcou a sua trajetória com uma emocionante apresentação de Toda Menina Baiana, na sede das Organizações das Nações Unidas em Nova York, em 2003. Ao seu lado, tocando atabaque, estava ninguém menos que Kofi Annan, ex-secretário da ONU e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Secretary General Kofi Annan on congas. Muito obrigado! E como é a maturidade de um homem que viveu tudo isso que a gente contou até aqui, hein? A julgar por ele, segue produzindo, vivendo, criando. Gil é sempre citado com muito carinho e respeito pelos fãs e pelos outros artistas, e segue como uma espécie de unanimidade nacional. Mesmo com uma história tão rica e cheia de momentos memoráveis, aos 79 anos, Gil permanece ativo e generoso como poucos artistas. Em 1999, Gil foi agraciado com o Prêmio Grammy, maior reconhecimento mundial da música, pelo álbum Quanta Gente Veio Ver. Em 2018, foi homenageado pelo enredo da escola de samba Vai Vai de São Paulo. Nesse mesmo ano, Gil lançou seu disco mais recente, chamado Ok, Ok, Ok.
Além disso, Gilberto Gil continua produtivo e atuando em várias áreas. Entre 2018 e 2019, ele apresentou o programa Amigos, Sons e Palavras no Canal Brasil. E até live com a Juliette Freire, a vencedora do BBB 21, ele andou fazendo. Ao lado da mulher, Flora, dos filhos e dos netos, Gil abraça a passagem do tempo e os presentes que ela traz. E é de torcer que por muitos e muitos anos ele siga sendo o nosso Oxalá. É como Caetano diz, o homem que não morre envelhece. E ele também disse, o velho é o rei dos animais. Então eu tô me preparando para isso, para esse reinado. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Lucas junto da Lígia, os dois que fizeram aniversário de namoro, agora, no dia 8 de julho. A Lígia ganha do Lucas a mensagem que segue: gostaria de declarar todo o meu amor à Lígia, a dona do meu coração hoje e para todo sempre. Te amo muito. Beijo, gente. Valeu!